Pois bem, amados irmãos, nós vimos hoje pela manhã como nós muitas vezes temos uma necessidade de experimentar algo sobrenatural, algo extraordinário, né? Nós estamos adentrando o estudo dos dons espirituais lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ali onde Paulo vai ensinar a respeito do uso dos dons. E muitas vezes nessa intenção de vivermos o sobrenatural, o extraordinário, a gente acaba se esquecendo que o extraordinário de Deus já está sendo feito nas nossas vidas pela vida ordinária que nós vivemos. A vida natural que nós temos hoje é uma vida de fé. Outrora nós andávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, sem Deus, desgarrados como ovelhas sem pastor, mas pelo seu Santo Espírito, por sua bondade e por sua graça, o Senhor nos comprou para si, de forma que aquilo que é natural para a gente hoje é andar no caminho do Senhor, que é extraordinário, que é sobrenatural para o mundo. O mundo não entende isto. Amar o Senhor. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa e falando sobre aquilo como nós cristãos devemos amar o Senhor. E enquanto eu estava falando isso, eu olhei no semblante dela e vi um ar de surpresa, porque me parece que ela entendia que o cristão, ele simplesmente pratica aquilo que é bom, pratica aquilo que é correto, aquilo que é justo, numa expectativa, talvez, de alcançar um lugar bom quando morrer, quando partir daqui para a eternidade. Mas a realidade é que o cristão, ele pratica aquilo que é bom, ele se abstém daquilo que é mal, como uma expressão do amor dele para com o Senhor, com Jesus. E nós temos aprendido como é importante amar o Senhor. Eu quero, nesse instante, pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 25, até o final da carta. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 13 ao verso 25. Quem encontrou, dá um glória. Glória. Aleluia. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos repetir essa parte? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Amem os irmãos, temam a Deus, e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, voltando para o texto que nós acabamos de ler, permita-me primeiro contar-lhes uma fábula para ilustrar um pouco aquilo que eu estou querendo trabalhar com vocês nesta noite. Imaginem um rio poderoso, nascido nas montanhas. Suas águas eram tão fortes que arrancavam árvores pela raiz, carregavam rochas e esculpiam cânions. Ele era o senhor do seu curso, até se encontrar com um deserto. Diante do deserto, ele disse: eu vou lhe vencer. Rugiu o rio, lançando suas águas contra a areia. Mas quanto mais ele lutava, mais suas águas se esvaíam. O deserto, silencioso e implacável, bebia sua força. Em desespero, quase seco, o rio ouviu um sussurro: pare de lutar. Deixe o vento levá-lo. Mas eu sou um rio, protestou. Minha essência é correr, é conquistar, é vencer. A voz insistiu: confie. Então, num ato que parecia rendição, o rio permitiu que o sol o transformasse em vapor. Levado pelo vento, ele atravessou o deserto sem muito esforço. E do outro lado, tornou-se chuva, formando um rio ainda mais majestoso do que antes. Irmãos, esta história revela uma verdade profunda. Assim como esse rio, nós cristãos, muitas vezes, insistimos em vencer pela nossa própria força. Queremos enfrentar o mundo no braço, conquistar na base do grito, transformar a nossa força no impacto que vai transformar vidas. Mas Deus nos revela um caminho muito mais excelente, o caminho da submissão. Soa estranho, não é? Numa era onde ninguém manda em mim, virou lema isto? Ou talvez meus direitos primeiro, como um grito de guerra. Pedro nos lança essa bomba: sujeitem-se, sujeitem-se. Por quê? Porque os primeiros cristãos eram acusados de serem rebeldes, agitadores, perturbadores da ordem e da paz. E Pedro revela a estratégia divina, a submissão inteligente que conquista mais que a rebeldia barulhenta. Não é sobre fraqueza que estamos falando aqui, mas sobre força e sabedoria vindas dos céus. Hoje descobriremos que a verdadeira revolução cristã começa quando nós nos ajoelhamos. A verdadeira força, revolução cristã, começa quando nós nos ajoelhamos. E o ato de se ajoelhar fala muito. É um ato que nós nos prostramos. O ato de se ajoelhar é um ato de rendição. Quando alguém chegava diante do rei, a sua postura era de joelhos. Seja ele vencido, seja ele servo, seja ele um oficial, ao chegar-se diante do rei, ele se prostrava humildemente. A vitória que temos, ou que obtivemos, não é pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria sabedoria, mas pela graça e bondade do nosso Deus. Pelo Espírito manso, transformado,
renovado, pela mente transformada e renovada, conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 13 nos fala sobre submissão como adoração. Por causa do Senhor. É isto que está falando. Sujeitem-se a todas as autoridades por causa do Senhor. Não obedecemos porque o governo é bom, mas porque Deus é soberano. Matthew Henry explica: a obediência aos magistrados é um ramo considerável do dever de um cristão. Outro comentarista ainda diz: devemos nos sujeitar não porque sejamos forçados, mas porque é um serviço a Deus. Nos sujeitarmos às autoridades, pagarmos os impostos devidos, fazer aquilo que realmente é legal diante dos homens, mostra que o nosso caráter é um caráter transformado, renovado pelo Santo Espírito, que a nossa pátria não está aqui, que não estamos aqui simplesmente para obtermos lucros, mas para darmos o exemplo, para amarmos o Senhor nesta terra, para demonstrarmos que o nosso coração foi conquistado, transformado e restaurado pelo Supremo Senhor da glória. Versos 14 e 15, ele fala de submissão com propósito, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A nossa submissão tem um propósito. Deus usa a autoridade para frear o caos. É isto que nós vimos durante esta semana. Lembra do que aconteceu no Rio de Janeiro? Esta semana. Nós vimos ali a autoridade constituída por Deus, sendo usada por Deus para frear o avanço do mal. Isto é um fato. Você concorde ou não? A autoridade constituída por Deus estava ali freando o avanço do mal, dos traficantes, que não são vítimas da sociedade. Não são vítimas da sociedade. Sabe por quê? Mais de 90% da nossa sociedade é pobre e trabalhadora, como eu e você. Mais de 90%. Os ricos que aqui existem são poucos. Eu pergunto, como é que uma sociedade majoritariamente pobre e trabalhadora pode fazer vítimas? Eu nunca fiz nenhuma vítima na minha vida. Penso que vocês também nunca fizeram. A nossa luta é para trazer o pão para dentro de casa. A nossa luta é para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. A nossa luta é para termos alguma dignidade, é para mantermos em dia as nossas contas. É uma luta diária de todos nós. Nós não estamos preocupados em fazer vítimas ou coisa do tipo, uma luta de classe, não é isto. Nós, de uma forma geral, estamos preocupados em manter a nossa subsistência. Deus usa essa autoridade para frear o caos. Um dos pregadores que eu mais gosto, que é o Martin Lloyd Jones, ele diz: o cristão não é um revolucionário no sentido político, mas sua revolução é muito mais profunda. Nossa arma não é um protesto violento, mas a conduta irrepreensível. Estou dizendo isto, evidentemente, porque temos estudado esta carta, mas chegamos a um texto que acredito ser muito pertinente, pois daqui a um ano teremos novas eleições. E não me parece apropriado, adequado, entrarmos num combate, num embate político para fazermos inimizades. Muito pelo contrário,
Através da nossa conduta irrepreensível, devemos glorificar o Senhor, para que as pessoas vejam a nossa conduta irrepreensível e amem e glorifiquem o Senhor, o nosso Deus. Verso 16 nos fala de submissão na liberdade. Somos livres, não somos? Eu e você somos livres. A Escritura nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou das trevas para a luz, nos deu vida. Não só isso, Ele nos colocou em seu redil, em seu aprisco, para nos proteger de lobos devoradores. Ele nos concede graça e bondade. E então eu digo para vocês: cuidado com a armadilha. Sou livre em Cristo, posso fazer o que quiser. Isso é mundanismo, é carnalidade, não é fruto do Espírito. A liberdade cristã não é licença para pecar. Somos livres do pecado, não para pecar. Somos livres do pecado. No verso 17, se você estiver acompanhando, nós temos um resumo daquilo que Pedro está trabalhando aqui. Por isso eu pedi para vocês repetirem. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. Honrem a todos, até aqueles que não merecem. Amem os irmãos, especialmente os difíceis da igreja. Amar o pastor talvez seja mais fácil, mas amar aquele irmão complicado, padeciço me vala, né? Ave Maria. Chocou, não foi? A ideia é essa mesmo, porque muitas vezes a gente não consegue suportar ou amar aqueles irmãos que são mais difíceis. Mas o Senhor não nos autoriza a não amar aqueles que são difíceis, ou aqueles que são tanto complicados, como a gente costuma dizer. Temam a Deus. Este é o alicerce da nossa fé. É o temor ao Senhor. Temam a Deus. Não só quando estiverem na igreja, mas quando estiverem no seu trabalho. Não só quando estiverem na presença de alguém, mas quando estiverem sós. Temam ao Senhor. Os seus olhos estão em todos os lugares. A sua presença sonda todos. Ele sonda e conhece e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe os nossos pensamentos, como diz o salmista: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Honrem o Rei, mesmo quando você discorde dele. Honrem as autoridades, mesmo quando nós discordamos dos seus posicionamentos, dos seus feitos. Não devemos desonrá-las. Spurgeon dizia: o homem que mais honra a Deus é aquele que melhor honra o Rei e os homens constituídos por Deus. Se nós honrarmos o Senhor, se amarmos o Senhor, se o nosso coração for do Senhor, naturalmente, necessariamente, o nosso coração honrará as autoridades constituídas por Deus. Mulher, se o seu coração é do Senhor, você honrará o seu marido. Marido, se o seu coração é do Senhor, você honrará sua esposa. Filhos, se o seu coração é do Senhor, vocês honrarão seus pais. Pais, se seu coração pertence ao Senhor, vocês honrarão seus filhos. Honrem uns aos outros, amem uns aos outros. Versos 18 a 20, o apóstolo Pedro nos fala a submissão
que transforma o sofrimento. Leia comigo. Escravos, perceba que ele já está tratando de alguém que está numa situação de escravidão. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Como estava dizendo, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Isto é louvável diante de Deus. Pedro está tratando de uma submissão radical, até aos maus. O cristão se submete até os seus patrões que são maldosos. Isso dói, né? Algumas vezes eu vejo alguns irmãos angustiados por conta do trabalho. Pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que, Senhor, me dê graça. Meu chefe não é lá essas coisas. Ou tem um colega ali que misericórdia. Richard Baxter, ele diz assim, ó: o servo cristão serve a Cristo no serviço a seu Senhor. O servo cristão serve a Cristo no serviço a seu Senhor. Certa vez alguém perguntou a Lutero como é que ele poderia glorificar a Deus. Lutero olhou para ele e disse: qual é a sua profissão? Ele disse: eu sou sapateiro. Então Lutero olhou para ele e disse: faça os melhores sapatos que puder e venda a preço justo. Nisto Deus será glorificado. Esta submissão é, por essência, uma submissão a Deus e não ao patrão. Pois se fosse simplesmente ao patrão, quando ele não estivesse nos olhando ou nos vigiando, nós estaríamos liberados para fazer outra coisa. Mas a nossa submissão, ela é sobretudo a Deus. Eu não concordo, pastor, a Bíblia não está mandando você concordar com o seu patrão. Ela está mandando você obedecê-lo. Isso é revolucionário, irmãos. Isso é extraordinário. Isso muda a compreensão das pessoas. Perceba que se você é afligido, alguém lhe bate a face e você oferece-lhe a outra, como o Senhor nos ensinou, vidas poderão serem tocadas. O Evangelho será propagado. Você será tido como um cristão autêntico, fiel ao Senhor. Mas se você é afligido e revida, os olhos de todo mundo se voltarão para você para lhe acusar. Não é crente? Não é crente e age desta forma? Nós levamos um nome sublime. Nós levamos um nome sublime sobre nós mesmos. E este nome sublime exige um comportamento extraordinário. Você não trabalha principalmente para o seu chefe, mas para o Senhor, no seu trabalho. Se você faz Uber, se você é contador, se você é médico, é dentista, seja lá a sua profissão, você trabalha para o Senhor. Se você é uma dona de casa, você cuida da sua casa como quem cuida para o Senhor, como se o próprio Senhor fosse lhe visitar. Você faz tudo para o Senhor, para que o Senhor seja glorificado em todo o seu procedimento. Pedro nos fala do sofrimento com um significado. Existe um significado no sofrimento do crente. Se você sofre porque errou, isto é consequência. Se você sofre porque você errou, isto é uma consequência. Mas sofrer fazendo bem, isso é graça.
Sofrer por fazer o bem é graça. Você sabe quem é o escritor do livro Peregrino? Eu gosto muito da mensagem do Peregrino. Embora seja um livro infantil, tem muito da fé cristã ali, inclusive para ensinar adultos. John Bunyan, quando estava na prisão, ele dizia assim, as ferramentas de Deus são forjadas na fornalha do sofrimento. As ferramentas que Deus, ou seja, eu e você somos ferramentas de Deus, são forjadas na fornalha do sofrimento. Vocês estão entrando em depressão, né, com a mensagem. Tenha calma que depois a gente dá um ânimo. Martin Lloyd Jones, ele dizia, não há maior elogio do que sofrer por fazer o bem e suportar isso pacificamente. Sofrer por fazer o bem, como já dissemos para vocês, irmãos, sofrer por nossos erros é uma consequência. Mas se fazemos o bem e mesmo assim somos afligidos, isto é graça. O Senhor nos disse, bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vocês. Exultai e alegrai, pois é grande o vosso galardão nos céus. Dos versos 21 ao verso 25, nós temos o supremo exemplo que nos inspira e nos salva. Leia comigo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Agora a coisa fica um tanto mais profunda, mais sublime, mais extraordinária. Se Pedro estava falando que o nosso bom procedimento deve tocar as vidas, e o nosso bom procedimento, sobretudo, é uma forma de adoração ao Senhor, Pedro agora demonstra que eu e você devemos tomar por base, não o pastor da igreja, não o líder do departamento, não o papai, não a mamãe, mas o supremo pastor e bispo de nossas almas. Ele diz, olhem para Cristo, tenham na mente de vocês o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, nós ficarmos dando desculpas para avançarmos na fé. O pastor é assim, o irmão é assado. Se tivesse isso, eu faria aquilo. Não adianta. O exemplo é o Senhor Jesus. O exemplo, o padrão é o Senhor Jesus. Para isso vocês foram chamados. Para quê? Para sofrer. Vocês foram chamados para sofrer pelo Senhor. O cristianismo não remove o sofrimento, nos dá poder para enfrentá-lo. O cristianismo não remove o sofrimento, mas nos dá poder para enfrentá-lo. Jesus foi o único que sofreu sendo plenamente inocente. Somos inocentes? De forma alguma. Os nossos pecados nos denunciam. Mas Jesus era aquele que era plenamente inocente e padeceu. E como ele reagiu? Com silêncio, confiança. Cristo em seu sofrimento é nosso exemplo perfeito. Ele não revidou, mas se entregou à justiça do Pai.
Enquanto lhe afligiam, ele abençoava, rogava ao Pai, se entregava ao Pai. E aqui nós temos a receita, a indicação de como nós podemos, diante das aflições, das angústias, das perseguições, dos sofrimentos, suportar tudo para a glória de Deus. Sabe aquele cântico do irmão Lázaro, que já partiu para o Senhor? Vou passando pela prova. Glória a Deus. É bem simplesinho, né? É bem simplesinho, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É exatamente assim. É o espinho na carne, é a dor, é o sofrimento, é o marido ruim, é a esposa complicada, é o filho desobediente, é a porta de emprego fechada, seja lá qual for, e você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim que nós suportamos. Se na sua boca não estiver um novo cântico ao Senhor, provavelmente haverá murmuração. Ponha um novo cântico, ponha um louvor, uma adoração nos seus lábios, glorifique ao Senhor. Diante da aflição, da angústia, diga glória a Deus. O Senhor é a nossa alegria, Cristo é a nossa razão de viver. Que adianta você ter saúde e não ter Cristo? Que adianta você ter riquezas e não ter Cristo? Que adianta você ter paz nesta vida e não ter Cristo? Se temos Cristo, irmãos, temos tudo. Se não temos Cristo, não temos nada. E se temos Cristo e temos tudo, temos todos os motivos para andarmos felizes, glorificando ao Senhor. Cristo é a razão do nosso viver, é a alegria do nosso coração. Verso 24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aqui nós temos o evangelho puro, genuíno, simples como é. Ele mesmo levou nossos pecados. Ele mesmo levou os nossos pecados. Não foi exemplo apenas, foi expiação. Cristo não apenas carregou nossos pecados, mas removeu os nossos pecados de nós mesmos. Ontem eu estava conversando com o Cacau lá no evento do Reforma Hoje, eu falando para ela sobre a doutrina da imputação. O pregador entrou um pouquinho a respeito disso e estava falando a ela a doutrina da imputação. A doutrina da imputação é dupla. Preste atenção aqui agora, para você entender o que o Senhor Jesus fez por nós. A gente sempre entende que os nossos pecados foram perdoados e lançados sobre Jesus, e lá foram perdoados. Essa imputação do meu pecado sobre Jesus, meus pecados sendo lançados a Jesus, se parasse por aí, o máximo que faria era me levar ao estado original, antes do pecado, para mais uma vez ser tentado e cair. A obra do Senhor não para por aí, simplesmente os meus pecados serem lançados sobre ele. Os meus pecados, os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus. É verdade, mas ela não para por aí. A justiça de Jesus, a sua retidão, o seu amor a Deus, a sua devoção ao Senhor, a sua obediência ao Pai, é atribuída a nós como se nós tivéssemos praticado essa obediência. E isso nos dá um galardão eterno, glorioso, que dinheiro algum pode comprar. Se simplesmente os nossos pecados fossem perdoados, nós seríamos levados ao estado original no Éden, para ali ser tentados mais uma vez, e provavelmente cair de novo. Mas Ele perdoa os nossos pecados
e a sua justiça é atribuída a mim e a você. Você é justo? Eu sou justo? Não somos. Mas Deus nos olha como se justo fôssemos. Como se fôssemos justos. Quando Ele olha para Caleb, para Sofia, para Luciene, para Anamélia, para Lorena, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para Samuel, para Daiane, Amanda, Ruth, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para Léo, para Widiane, para Aparecido, para Josete, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus em nós. A justiça de Jesus, a obediência de Jesus. Que segurança é termos Jesus como pastor da nossa alma. Que segurança é termos Jesus conosco. Ele conhece nossa necessidade e vê cada perigo que enfrentamos. Que maravilhoso é termos Jesus conosco. Que extraordinário é termos Jesus. É vivermos este amor. É experimentarmos este amor de Jesus. Irmãos, para finalizarmos e partirmos para a ceia, essa mensagem é urgente para os nossos dias. Estamos muitas vezes tão preocupados com os nossos direitos que esquecemos dos nossos deveres. Né? A gente tem tanto direito, né? Tanto direito a gente tem, mas às vezes a gente se esquece dos nossos deveres, e principalmente os deveres espirituais. Você já sabe quais são os seus deveres espirituais. Tão focados em sermos respeitados, que muitas vezes esquecemos de respeitar. Tão focados em sermos amados, aceitos, acolhidos, que muitas vezes esquecemos de amar, acolher. Quero trazer 3 aplicações práticas. A primeira delas, ore pelos governantes. Obedeça às leis. Seja o cidadão mais honesto que você puder. O mais honesto que puder. Isto nos é uma obrigação. Obedeça aos governantes. Mas eu não concordo com o governante, eu também não. Mas não nos é dado o direito de desobedecer. Obedeça às leis e seja o cidadão mais honesto. No trabalho, seja o funcionário que glorifica a Deus, até mesmo diante do chefe mais difícil. Sua fidelidade será o seu testemunho. O seu testemunho será uma forma de fidelidade ao Senhor. Na sua alma, eu pergunto, está carregando algum peso de mágoa? Alguma necessidade ou vontade de vingança? Por conta das aflições que você recebeu porventura de alguém? Senhor, eu não desejo mal para ele não, mas pelo menos uma topada. Né? Tem crente que é assim, né? Olhe para a cruz. Por suas feridas, você foi curado. Por suas feridas, você foi curado. E se nós somos discípulos de Jesus, através das nossas feridas, o Senhor cura muitos dos nossos irmãos. Pelas feridas do Senhor nós fomos curados. E Deus usa as nossas feridas para curar outras pessoas. Entregue sua causa a Deus. Entreguem sua causa a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Noutras traduções, parem de lutar e saibam que o Senhor é Deus. O Senhor pelejará por vós, tão somente acalmem-se. Não tenham medo. Deus é o nosso refúgio, a nossa torre segura.
A marca do verdadeiro cristão é essa capacidade sobrenatural. E eu digo e repito, é uma capacidade sobrenatural de suportar o injusto, sabendo que nosso Deus julga com justiça. É uma capacidade sobrenatural dada pelo Senhor para suportar o injusto, a injustiça deste mundo, sabendo que o nosso Deus é justo e julga com justiça. Amado Senhor, por graça e bondade o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. Estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o sangue do Seu Filho amado, nosso Redentor e Salvador, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o bom pastor, aquele que nos ama e que deu a vida para nos salvar, para nos redimir. E muitas vezes nós não compreendemos, Senhor, que este amor que nos foi dado, que excede toda compreensão e todo entendimento, muitas vezes é ficado em segundo plano, como se necessitássemos de outras coisas mais, além de sermos amados por Ti. Se somos amados por Ti, Senhor, temos tudo. Se somos amados por Ti, Senhor, recebemos de graça todas as coisas. Que haja alegria no coração dos Teus filhos, ó Pai. Que haja satisfação e prazer em servir ao Senhor. Oro pelos meus irmãos que porventura estejam frágeis na fé, que estejam se sentindo afligidos, sobrecarregados, depressivos espiritualmente. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para compreendermos que o chamado que o Senhor nos fez é um chamado para glorificar ao Senhor, o nosso Deus, e não para glorificarmos a nós mesmos, pois é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. A Ele a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus.